está gravando agora, tá? Depois eu vou compartilhar a tela, compartilhando a tela. E agora a gente vai continuar. Então, tá aí. Né? Então, o fluido toma a forma do recipiente que o contém. Aí tem diferença, né? Gases tendem a ocupar o volume, né? O volume que o contém, as moléculas, as moléculas de um gás, elas ficam a certa distância umas das outras, né? Causando uma interação fraca entre elas, né? E os líquidos tendem a se agrupar mais fortemente, né? Então, formando interface entre líquido e ar. Então, você dificilmente vai ver um gás, né, com interface entre região que tem gás e região que não tem gás, né? Só quando o gás está sob pressão, então está com velocidade muito alta, você até talvez até seja capaz de visualmente divisar o gás, né? Mas assim, de forma geral, a gente divisa, né? A gente percebe, a gente faz a diferença entre líquidos, né? A gente sabe. Essa garrafa d'água aqui, ó, a gente sabe, né? Dessa interface aqui, né? Daqui para baixo, dentro do recipiente, tem fluido. Daqui para cima, tem vapor de fluido e ar, né? Tá certo? Uma mistura aí. Vapor de fluido e ar. Misturado aqui em cima, certo? Então, isso é a característica de um líquido, né? O líquido você vê a interface. No gás, não. Você não vê a interface. Aqui dentro tem vapor de água, né? Aqui nessa outra parte da garrafa, né? Tem vapor de água e tem gás. Não basta ser pobre, você tem que colocar água na garrafa. Ai, Deus. Muito bem. Parabéns. Muito bem, muito bem. O fluido toma forma do recipiente que o contém. Outra propriedade importante, vou tirando aqui da minha aula lá de fluidos, né? Porque afinal já está feita, né? Para que eu vou fazer pensar de novo, né? Pensar é um esforço. Substância que não tem forma própria, assume o recipiente, moléculas constituintes fracamente ligadas e gases ocupam aí o espaço, né? Bom, isso aqui eu não preciso falar, aquilo ali, né? Aquilo ali eu não preciso falar, mas aqui eu vou definir essas duas forças, né? Bom, entendido o que é um fluido, gente? Se alguém pedir para vocês falar o que é um fluido, você já sabe falar? Pois sabe. Obrigado, Vinícius. Você não me deixa na mão. O único que responde nessa nossa aula maravilhosa aqui. O único que responde. O resto me deixa falando só. É isso, gente. Então, a gente vai estudar fluidos aqui, tá? Então, vamos estudar aqui duas propriedades importantes. Vamos falar aqui sobre massa específica. Massa específica. Isso aqui é uma propriedade muito importante para você descrever um fluido, tá bom, gente? Massa específica, tá? O que é uma massa específica? É a razão entre a massa e o volume da substância. Do fluido aí no caso, né? Então, eu vou escrever uma formulazinha aqui para vocês, tá? Deixa eu até pegar aqui, talvez eu nem precise escrever, ela já está escrita aqui. Você vê, o pessoal que está fazendo mecânica dos fluidos, está vendo o tanto de coisa que eu estou pulando? É porque isso aqui são coisas específicas, né? São coisas específicas lá da mecânica dos fluidos. É claro que a gente não vê isso. Aqui a gente vê o básico, né? A gente vai falar sobre densidade agora, né? Então, olha essa expressãozinha aqui, ó. A densidade é massa sobre volume. A densidade. Aqui, gente, só para deixar bem claro, tá? Bom, eu estou falando densidade aqui, na verdade tem uma imprecisão. Densidade e massa específica não são a mesma coisa, né? Vocês pesquisem a diferença, por favor. Mas eu vou falar a maior parte das vezes de densidade, tá? Eu vou estar falando de substância pura aqui. Então, eu vou estar falando a maior parte das vezes, eu vou estar falando densidade. Eu estou tão acostumado a falar densidade, mas o correto, o termo correto mesmo, a gente está bem preciso mesmo, é falar massa específica. A massa específica, tá? É denotado pela letra Rho. Rho. Ó, ainda bem que a gente está aqui. Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo? Denotado pela letra Rho. Olha como é que eu vou escrever a letra Rho. R-H
Isso aqui é para ser um O com circunflexo, né? Eu vou escrever minúsculo aqui. RH-O com circunflexo. Ela é a letra Rho. Essa letra é uma letra grega. Uma letra grega, tá? A letrinha Rho. Essa letra Rho, ela é uma letra grega. A letra grega Rho. Vou escrever aqui para vocês o Rho, tá, gente? Rho. É essa letrinha aí. Ela parece um P, gente. Ela parece um Pzinho, tá? Ela parece um P, mas na verdade não é. Né? Parece um R sem a perninha de baixo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. Ela parece uma letra assim, tá? Tá bom? Ela é o Rho, tá bom, gente? Não confunde com P, ela é o Rho, tá bom? Aqui, Rho, tá? Rho é a massa específica, né? Aqui, ops, 36. Bem explicadinho, tá, gente? Aqui, isso, escrever grega aqui agora. Aqui, Rho. Oxi, consegui. É a... Ô, lasqueira, gente. Uma semana sem dar aula, o cara já esquece como é que dá aula nesse negócio. É a massa específica. Aqui nessa formulazinha, massa sobre volume, Rho é a massa específica, tá? M é a massa da substância e V é o volume da substância. Bom, gente, é assim que a gente define o Rho, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu mudar a ordem daqui. Denotado pela letra Rho. M, olha só que coisa importante. M é a massa da substância. Ok. V, M é a massa da substância. V é o volume da substância. M é massa, né? Dado em que, gente, no sistema internacional? Dado em quilogramas no SI. Volume. Volume é dado em quê? Dado em metro cúbico no sistema internacional, tá? E Rho, finalmente, fica sendo o quê? A massa específica, né? Rho é a massa específica. Dado em quê, gente? Dado em, bom, é massa sobre volume, né? Densidade, massa específica é massa sobre volume, então fica dado em quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Vamos falar sobre outras unidades, né, gente? Sobre unidades aqui. Vamos falar um pouco sobre unidades, tá? Essas coisas aqui, elas são tão básicas, né, gente? Isso aqui vocês têm que aprender aqui comigo agora, tá? Vocês não podem passar para frente, vocês não podem chegar lá no curso de fenômeno de transporte, o professor lindo e maravilhoso de fenômeno de transporte de vocês, que no caso sou eu mesmo, vocês não podem chegar lá no fenômeno de transporte sem saber essas coisas que eu vou falando. Dá um trabalho revisar e, no fundo, vocês já veem essas coisas aqui, né? Então, vamos falar sobre unidade aqui, ó. Vamos lá. Unidades, tá? Tem várias unidades aí, né, gente? De volume, né? Por exemplo, unidade de volume, né? Unidade de volume. Por exemplo, unidades de volume. Volume. A gente tem as seguintes unidades, ó. Metro cúbico, por exemplo. Metro cúbico. O que mais? Centímetro cúbico. E outra. Litro. Litro. Então, saiba transformar pelo menos entre essas aí, né? Às vezes no exercício não está escrito assim, olha, 1,3 metros cúbicos. Ele vai estar escrito outra coisa lá. Vai estar escrito em centímetro cúbico, eventualmente, ou então vai estar escrito em litro. Litro é uma unidade de volume. Litro é uma unidade de volume, muito comum, né? Porque a quantidade que cabe dentro de um litro, né, é uma referência boa, bem simples, é um volume, né? É um espaço bem usual no nosso dia a dia, o volume de 1 litro, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, referência boa, referência de memória, né? Memorize. Por que ficou vermelho? Memorize. Ficou vermelho de novo. Não sou eu que estou pedindo para ficar vermelho.
computador tá rebelde hoje. Memorize, gente, ó. Como é que você... Uma memorização boa para você lembrar o que que é a transformação entre litros e metro cúbico. Uma caixa d'água... Ficou vermelho de novo. Uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro cúbico, né? Pega uma caixa d'água de 1 por 1 por 1, tipo a caixa d'água da sua casa. Ela tem 1 metro cúbico, né? O volume, aquele espaço ali, é o espaço de 1 metro cúbico, né? Lá dentro cabem 1000 litros. Lá dentro cabe 1000 litros. Portanto, olha só uma transformaçãozinha, né? 1 metro cúbico equivalem a 1000 litros. Por sua vez, né, gente? 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico. Então, isso aqui são aquelas coisinhas, né, que você precisa de lembrar, você precisa de saber isso aí para fazer uma questãozinha eventualmente lá. Professor, como é que transforma de metro cúbico para litro? Aí eu vou ter que lembrar você essa transformaçãozinha aí, né? Mas já saiba, né, gente? Isso aí é importante, tá? É importante sim, precisa para fazer eventualmente os exercícios, tá? Então, vamos lá. A massa específica é a primeira das propriedades, tá? A massa específica é a razão entre massa e volume de uma substância. É denotado pela letra ρ, onde M, né? Quando eu escrevo M sobre V, é uma formulazinha, M sobre V, M é a massa da substância e V é o volume, né? A massa no sistema internacional é dado por quilos, o volume por metro cúbico. E aí o ρ fica sendo a massa específica, tá? Então, o ρ é a massa específica. As unidades que nós temos mais comum: metro cúbico, centímetro cúbico e litro. Volume, né? Eu tô falando de volume. Tô falando de volume, litro. Uma caixa d'água tem 1 por 1 por 1. Ah, isso aqui é bom para lembrar. Eu sempre lembro assim, cara, aqui dando aula ou fazendo um concurso, qualquer coisa assim, fazendo qualquer coisa, eu sempre lembro, 1 metro cúbico tem 1000 litros. 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 É isso mesmo, gente. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Tá? Quantos metros cúbicos tem 1 litro? Essa pergunta. Quantos metros cúbicos tem 1 litro? Então, 1 litro vale quanto? Metros cúbicos. O contrário, 1 dividido por 1000, né? Você divide por 1000. Tá? Então é isso, meus queridos. Fica bom. Sobre densidade, né? Entendido, gente? Sobre densidade. Vamos bolar um exercicinho aqui. Aqueles exercícios tontos, né? Vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Certa substância, a massa, né? A massa de certa substância que ocupa um volume de 1 decímetro cúbico. Nossa, professor, você acabou de ensinar metro cúbico. Acabei de ensinar metro cúbico, né? É verdade. Vamos exagerar, né? Decímetro cúbico é uma subdivisão, né? Uma subdivisão do metro, né? Decímetro, né? Igual centímetros é 1 metro dividido por 100, decímetros é 1 metro dividido por 10, né? Então, eu ia colocar aqui decímetro, mas não vamos complicar, não. Vamos fazer um negócio mais simples. Meio metro cúbico, né? Então, a massa de certa substância que ocupa um volume de meio metro cúbico é 400 quilos. Qual a massa específica dessa substância? É uma pergunta típica aí, uma pergunta assim inicial, né? Um exemplozinho, ó. Eu te dei a massa. A massa de certa substância que ocupa um volume de meio metro cúbico é 400 quilos. Qual é a massa específica dessa substância? Então,
você tem lá metade de uma caixa d'água que está ocupada, meio metro cúbico, né? Metade de uma caixa de 1 por 1 por 1 está ocupada com substância. E aí você pesa isso, né? Você vai lá e vê a massa disso, dá 400 quilos. Qual é a densidade, né? Qual é a massa específica da substância? Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui rapidão, tá? Só para a gente ter um exemplo, né? Então, dados. Vamos lá. Primeiro dado que foi fornecido aí é o quê? O volume, né? O volume. Volume. Meio metro cúbico. Meio metro cúbico. E a massa, gente, foi fornecida 400 quilos. Se tivesse dado em gramas, vamos colocar em gramas, né, para enfatizar aqui. 4.000 gramas. Vamos enfatizar, né? 4.000 gramas, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar em quilos. Peraí. Eu queria 400 quilos, né? Então é 400.000 gramas. Quem vai fazer uma porcaria dessa, né? Dá uma massa desse tamanho em gramas. Eu. Só para dar o exercício. Então 400.000 gramas, né? É 400 quilos. Então foi dada essa massa aí para você. Foi dada essa massa aí para você, tá bom? E aí pergunta qual é a massa específica da substância. Então foi dado, os dados estão aí, né? Então você vai simplesmente usar aquela expressãozinha ali que a gente tem ali atrás, tá? Expressãozinha para densidade. A densidade é massa sobre volume. Então isso aqui vai ficar simplesmente igual, né? A massa sobre volume vai ficar simplesmente igual. Massa, quanto que é a massa? 400 dividido pelo volume, que é meio. 400 o quê? Quilos. Meio o quê? Metro cúbico. Então, essa resposta fica quanto? Bom, aí você faz a sua calculadora, né? Fazer essa conta na calculadora aí, né? Só porque está muito de manhã, né? Isso aí é muito simples. Então, isso aqui dá 800 quilos por metro cúbico. 800 quilos por metro cúbico. Tá vendo a unidade, gente, de uma densidade? A unidade de uma densidade é essa, ó, quilograma por metro cúbico, no sistema internacional. Professor, na hora da prova, 1 mais 1, até 1 mais 1 é na calculadora. Cara, é verdade. Na hora da prova, até 1 mais 1 é na calculadora. Eu também sou assim. Normal, desse jeito. Então, quilograma por metro cúbico, né, gente, é a unidade de densidade, tá? Olha, a unidade de densidade é o quê? Quilograma por metro cúbico. É simplesmente isso, quilograma por metro cúbico, tá? Quilograma por metro cúbico. Puxa. 800 kg por metro cúbico, tá? Agora, que Deus me permita, agora colocar aqui uma tabelinha. Deixa eu ver se eu vou... Tem que dar um jeito de transferir essa tabela aqui para vocês. Será que eu coloquei lá no meu material uma tabela com densidade? Ah, coloquei, coisa maravilhosa. É porque é bom comentar isso aqui com vocês. Eu vou copiar essa tabelinha aqui com algumas densidades, tá? Copiar aqui algumas densidades e comentar com vocês aqui, ó. Essa tabela aqui com densidades, né? Então, uma tabela contendo várias densidades aqui, ó. Vou colocar um pouco maior para a gente poder completar esses slides, né? Esse slide aí finalizou já. Então tá aqui, ó. Então várias densidades, né? Valores. Vou escrever assim nesse slide. Valores de densidade. Tá. Alguns valores de densidade para a gente ter uma noção, né, gente? Para a gente não ficar assim boiando. Quais são os valores de densidade comum das substâncias mais comuns que a gente tem, né? Vamos dar uma olhada? Espaço sideral, né, gente? Você vai para o espaço, tal.
né? Você é um cara rico, né? Você paga 40 milhões lá para a NASA, né? 40 milhões de dólares para a NASA e você vai você vai num foguete para o espaço, né? Turismo espacial. É só 40 milhões de dólares, mas você pode fazer isso atualmente, né? Então, você vai lá no espaço, qual é a densidade, qual é a razão, né? Você pega 1 metro cúbico, você pega 1 metro cúbico lá no espaço, qual é a massa que está contida, né? Essa massa aí, ó. 0,000000000000001, 10 a menos 20 quilos. Então, a densidade no espaço sideral, né, média, obviamente, né, gente, é 10 a menos 20 quilos por metro cúbico. Quase zero, né? Quase zero, né, gente? O espaço não tem nada. O espaço sideral é vazio, em comparação com o que a gente considera a normalidade do preenchimento dos espaços aqui na nossa experiência terrena, né? Na nossa experiência aqui na Terra, né? Aquilo que a gente considera a nossa noção, a nossa impressão, a nossa intuição do que é a ocupação normal, né, dos espaços, né, a massa que está ocupando os espaços, a gente sempre tem quantidades da ordem de gramas, quilos, toneladas, né? Mas no espaço sideral é quase vazio, é quase nula essa quantidade de massa contida em um volume de referência. É 10 a menos 20. Agora, e o ar? Qual é a densidade do ar? Essa é uma perguntinha de sempre, né? Bom. Ar, qual é a densidade do ar? Tem alguém aí, gente? Eu tô dando aula sozinho aqui, tô falando com o vento. Estão aí assistindo esse negócio? Estamos aqui vivos, professor. Ah, obrigado, Sara. Então, o ar, né, gente? O ar, aqui tá assim, ó, 20 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera, né? Pressão normal. A gente não falou de pressão ainda, mas pressão de uma atmosfera é o que a gente chama pressão no nível do mar, né? Tudo bem. É 1,21. Quer dizer o quê? O que quer dizer isso? Esse 1,21, gente? Ele tá falando de densidade ainda, eu tô dando valor de densidade. 1,21 quilos de ar em uma caixa d'água. Uma caixa d'água, né? Uma caixa de 1 por 1 por 1. Então, você vai lá na loja de construção, lá, você vê aquela caixa d'água grandona lá que cabe você, né? Dá pra fazer uma piscininha, botar água lá e aquilo lá vira piscina, né? A piscininha, assim, do dia a dia, né? Aquela caixa d'água lá de 1 por 1, né, gente? Ela vai caber o quê? Em termos de ar, 1,21 quilos. 1,2 kg. A gente, em geral, fala 1, tá? A densidade do ar, 1 kg por metro cúbico. A gente aproxima, apesar de que é uma aproximação muito podre dessa vez, né? Aproximação pobraça aí. Mas isso aí, enfim, a gente aproxima a densidade do ar para 1 kg por metro cúbico, só para as contas ficarem mais fáceis de fazer, né? Como é o motivo de todas as aproximações, né? Mas olha, gente, a densidade do ar é isso. Nossa, quer dizer que o ar tem massa, professor? O ar, mas é tão leve, eu não sinto. É verdade. E você ficaria admirado assim em saber. Você ficaria admirado em saber, né, o quão pesado é o ar, por exemplo, que cabe lá na sala de aula. Você tem noção o tanto que pesa a massa de ar de uma sala de aula? Você tem noção? Aquela nossa sala de aula lá da nossa universidade. Saudades! Aquela nossa sala lá. Você chuta qual o volume daquilo lá que você chuta, assim? Um volume para aquela sala. Um volume para nossa sala de aula. Sei lá, imagina que a nossa sala de aula tenha 6 metros de comprimento por 6 de largura por 3,5 metros de altura, né? Então, vamos fazer uma continha aqui.
o volume, né? Para a gente calcular o volume ali. 6 de comprimento vezes 6 de largura vezes 4 metros, que seja, né? 144 metros cúbicos teria a nossa sala de aula, né? O espaço interno, o volume, né? O volume da nossa sala de aula seria 144 metros cúbicos, certo? Certo. Então, quantos quilos de ar tem lá dentro? 144 quilos, meu querido. Porque a densidade do ar é 1 quilo por metro cúbico. Se tem 144 metros cúbicos, estão lá dentro 144 quilos de ar. Nossa, professor, sério? Sério, meu brother? O ar pesa. O ar tem peso. Então, você pegar um volume que nem é tão grande assim, volume dentro de uma sala de aula, né? O volume dentro da sala de aula tem um ar, de ar lá dentro, né? Se tivesse vazio, se não tivesse cadeira, porque a densidade aumenta, considerando cadeira, as pessoas lá dentro, né? Se fosse só ar, seria 144 quilos de ar na sala de aula, gente. Pira. Na verdade, é mais, né? Considerando aí a densidade mais precisa que o livro traz, né? 1,21, vamos lá. 144 vezes 1,21. 174,24 quilos. Pira? Quem tá admirado aí? Eu sempre fico admirado dessas coisas, né? Eu Tá vendo demorei... aí? Eu levanto quase 200 quilos nas costas, ó. Cara, você tá levando muito mais. Pressão atmosférica, né, cara? Pressão atmosférica. Ele equivale a 10 mil quilos de ar. 10 mil quilos de ar. $10 mil do ar, louvado seja Deus, né? Então, tá tudo bem, gente? Aí, vocês estão entendendo? Então, a gente está na aula de fluidos, né? Primeiro eu defini fluidos, e agora eu estou falando sobre propriedades. Eu já falei sobre massa específica, eu estou dando alguns exemplos aqui de massa específica. Tá muito lento, gente? Se estiver muito lento, eu acelero. É porque eu não quero... Se eu estivesse em sala de aula, eu estaria fazendo exatamente esses mesmos comentários. Quem fez aula de fenômeno de transporte comigo sabe que é exatamente assim. Eu falo mais detalhes lá, porque tem outras propriedades, né? Aqui a gente pode ficar falando mais especificamente, até mesmo porque aqui é a base. Você tem que aprender essas coisas que eu estou falando aqui e agora, tá? Para ficar bem mais fácil lá na frente, fenômeno de transporte, quando você for falar de fluidos lá e tal, né? Eu já ensinei gases para vocês. Vocês viram gases, né, gente? A equação do gás ideal caiu na provinha e tudo. Ó. Isso aí você não pode falar que você não viu, né? Calor, a gente estudou bem termodinâmica com calma, né, gente? 2, 3 meses estudando termodinâmica. Isso é inédito. Porque, em geral, as pessoas passam muito tempo estudando fluidos, né? Mas aí vê tanto lá e a pessoa fica com dificuldade nessa parte termodinâmica. Mas vocês não, vocês viram bem. Olha isopor. Pô, professor, isopor é tão leve. A gente começou com ar, né? O ar já viu que tem uma massa considerável. Se você pegar um volume suficientemente grande, né? Se você pegar um volume suficientemente grande, gente, é claro que o ar vai ter uma massa grande. É por isso que a invenção do avião, né, gente, ela é tão interessante, né? O cara tinha que fazer uma estrutura sólida, né? Pesar menos que o ar. Pira. E o cara conseguiu. Isso não é incrível, gente? Vocês não acham isso incrível, não? Pensa nisso depois. Como é que você faz algo sólido ter um peso aparente menor do que o ar? Você tem que criar uma força que contrabalanceia o peso, né? A força gravitacional, né? Você tem que criar isso. É verdade. Os irmãos Wright, né, e o Santos Dumont conseguiram fazer isso, né, gente, com eficiência, né? Então, a gente estuda essas coisas aqui em fluidos, né? É maravilhoso essa matéria, é maravilhosa. Então, vamos lá. O isopor, gente, olha aí, qual é a densidade do isopor? 100 quilos por metro cúbico. É claro que o isopor é leve, gente. Se você pega um volume muito pequeno de isopor, em comparação com chumbo, né? O isopor é levíssimo.
né? Em comparação com chumbo, o isopor é levíssimo. Mas é claro que você pega 1 metro cúbico, tipo assim, pega lá aquela caixa de 1 por 1, que é sempre a minha referência, né? Porque é por metro cúbico, né? Pega aquela caixa, aquele volume de 1 metro cúbico, coloca isopor lá dentro, vai estar 100 quilos, cara. 100 quilos. É leve? Pô, é muito leve isso, é muito leve. Só para você ter uma noção do quanto que é leve. Um fluido que você tem muito costume, né? Quais são os fluidos que você tem mais acostumado a usar? O ar e a água, né? Os exemplos básicos de fluidos, né, gente? O ar, que é o fluido gasoso mais comum para nós, humanos, e água. Né? Olha a densidade da água aqui em negrito, ó. 998 quilogramas por metro cúbico, né, gente? Arredonda para 1000, né? Esse aí sim, virou uma arredondação. Virou um arredondamento bom, né? 1000 quilogramas por metro cúbico. Isso quer dizer o quê? Naquela caixa d'água de 1 metro cúbico cabem 1000 quilos de água. Ué, professor, você não falou que dentro que uma unidade comum de volume é o litro, que dentro de 1 metro cúbico tem 1000 litros? Sim, jovem mancebo. Isso eu estou falando de volume. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Uai, peraí. Quando a gente está falando da água, lá dentro da caixa d'água, de água, né? De massa, falando de massa de água, cabem 1000 quilos também. Nossa, professor, quer dizer que 1000 quilos de água ocupam um volume de 1000 litros? Sim, jovem mancebo. Ah, então quer dizer que a densidade da água também pode ser entendida como sendo 1 quilo por litro? Sim, meu jovem mancebo, exatamente. Apenas para a água... Putz, cara, nossa, por favor. Nunca esqueça, tá? Presta atenção. Apenas para a água, 1 quilo de água ocupa 1 litro de volume, tá bom? Para a água. Porque a densidade dela é 1000 quilos por metro cúbico aqui, aproximadamente. Olha a densidade do sangue, 1060. Olha, gente, a densidade da água e a densidade do sangue, ela é bem próxima uma da outra, né? Ela é bem próxima uma da outra aí, tá? A densidade da água e do sangue é bem próxima. Por isso, as pessoas que trabalham com medicina, elas usam a pressão em centímetros de água, né? As unidades de pressão, de carga de pressão, as unidades de pressão lá do pessoal da medicina, elas usam a água como referência, né? Elas não são as unidades de pressão comum. Mas, assim, a densidade da água, a densidade do sangue é bem parecida. Reflita sobre isso, né, gente? Isso é uma coisa interessante. Tem muita ciência por trás desse fato, né? A densidade da água e do sangue. Agora, olha o ferro. O ferro é bem mais pesado, né, gente? Em comparação com a água, em comparação com o isopor, né? Ah, mas deixa eu só fazer um comentário, ó. Tá vendo que a água é 1000 quilos por metro cúbico e o isopor é 100? Quer dizer o quê? Que o isopor tá pesando 1/10, né? A massa de isopor no mesmo volume é 1/10 da massa de água. Quer dizer que o isopor é bem mais leve que a água, né, gente? Bem mais leve que a água. Cara, a água é um negócio meio pesado, você não acha, não? Qualquer baldezinho que você usa para, né, pegar água e te levar de um lugar para o outro aí, qualquer baldezinho aí de 10 litros, né? 10 quilos, cara. É bem pesadinho, né? Não é todo mundo que sai carregando 10 quilos assim, sem sentir uma dorzinha nas costas, não é verdade? Ficar o dia inteiro aí carregando esses pesos, acaba atrapalhando sua coluna, tá bom? Então, valores de densidade aqui. Se acostumaram com a ideia de densidade, gente? Densidade, massa sobre volume, quilograma por metro cúbico? Se acostumaram com essa ideia, meu povo? Então, vamos falar sobre pressão? Não, vamos falar sobre a propriedade pressão. Eu não vou fazer pressão em ninguém aqui falar sobre pressão. Não, não é isso que eu quis dizer. Professor, você está muito engraçadinho hoje. Nunca. Eu estou bobo. Falando as minhas bobagenzinhas. Pressão. Vamos falar então agora pressão. Eu tenho que começar a falar sobre pressão para vocês. E eu vou começar a falar sobre pressão lembrando do seguinte: dada uma superfície, uma força qualquer,
possui duas componentes, né? Em relação a esta superfície. Quais são os componentes de uma força, gente, com relação a uma superfície? Componente perpendicular, né? E componente tangencial. Então, dada uma superfície, uma força qualquer possui duas componentes em relação a essa superfície. Deixa eu pegar aqui uma fotinha bacana que tem aqui nos meus slides, né? Na minha aula de fenômenos, que eu copiei do livro, né? Agora eu vou fazer uma cópia da cópia. Olha aí, ó. Essa aqui que seria impossível desenhar, né? Fazer um desenho tão autoexplicativo como esse aqui, ó. Então, gente, dado uma força, né? Então, olha só, tem uma força, né? Tem uma força aqui. A força, eu vou grifar essa força aqui, né? Eu vou deixá-la mais evidente, né? Mais gortenha para a gente ver. Aqui, ó, dado uma força, né, gente, que está atuando numa superfície, numa área A, né? Tem uma área dada aqui. Dada uma força, essa força pode ser sempre decomposta em duas componentes, né? Uma componente que é normal, né, perpendicular ao normal,